Bom dia, Denise. Tudo bem? Oi, Profiana, tudo bem? Tudo bom? Tá tão bonito que eu acho até que eu vou botar um batonzinho. Ah, tive que colocar um batom aqui, passar uma maquiagem na cara. Nossa, Tá muito eu vi apática. passa na cabeça, óculos. Eu tô vendo esse batonzão bonito, vai até passar. Não vai mudar muita coisa, não, tá? Mas é só para não ficar Uma- assim, eu me sentir melhor. O batom já dá uma clareada na cara, né? Já dá Ah, um claro. aspecto. E, Uhum. Denise, hum, você estuda o quê? Qual é o seu tema de... Você está no doutorado, né? Ah, eu já terminei o doutorado. Se alguém, não sei por quê, em alguma informação que chegou até mim, você seria uma estudante de doutorado. Por isso que eu achei que fosse. Eu me inscrevi ali como assessora, né? Acho que fui eu que me inscrevi como assessora. Já E terminei o Denise, você doutorado. podia ser então a moderadora da sessão. Quer trocar, quer Não, comentar, fazer o debate. E isso é mais legal, você já é uma doutora, o que você acha? podemos conversar os artigos. Eu fiz alguns apontamentos. A gente pode conversar sobre isso. Não, a história é a seguinte: alguém tem que ser moderador, alguém tem que ser. Aí, claro, vou fazer uma pergunta rápida, só para abrir os comentários. E aí você fica à vontade para fazer alguma consideração, caso você queira, ou outra pessoa da plateia também. A gente tem que organizar, não pode ser assim. Ah, a moderadora é a professora Ana Raquel, né? Eu tô aqui como aprendiz. Não, aprendiz não, Edenise, você é uma colega, todo respeito é pouco. Mas vamos fazer Ah, assim, eu tá tô bom, em... eu levo. A minha fala vai ser mais. Eu trouxe aqui algumas observações, alguns comentários, que eventualmente até os próprios revisores já fizeram a revisão dos trabalhos. Pode ser, mas de qualquer Entendi. forma é uma maneira de dar espaço para os autores de se manifestarem quanto a eventuais revisões. É um espaço. Mas é a minha primeira vez atuando assim, professor, então eu fico, né, então, para aprender como conduzir, como trabalhar, quem sabe nos próximos eu atue como moderadora, né? Pode. Se você quiser, Denise, vamos experimentar hoje. Quem sabe a gente faz uma dupla de novo. Oi? Vamos experimentar hoje, e aí, quem sabe, a gente não faz uma dupla no futuro. Tá bem, professor. Eu estudo sobre gênero, o que que a professora estuda? Qual é a sua Eu, área eu, de pesquisa? eu sou da área de consumo, me dá só um minuto para eu dar boas-vindas aqui à professora Daniela, a Amanda, a Brani, Beatriz. Notem, queridos, que eu me referi à professora Daniela como professora, Entendi. porque eu conheço, eventualmente vocês também são professores, então adianta as desculpas, mas fica registrado aqui o meu bom dia, para vocês, tá? Como a sessão dando começou, eu estou de fofoca aqui com a Denise, tá? Denise, eu sou originalmente da área de consumo, mas trabalhos organizacionais, da área de estudos organizacionais, têm chegado até mim. Então, eu me interesso pelos significados simbólicos do consumo, com questões étnico-raciais, e note que eu não falei consumo étnico-racial, porque outras questões para além do consumo têm chegado até mim. Então, até os cabelos crespos do mercado de trabalho eu andei investigando. E questões ligadas ao consumo na base da pirâmide. Que Então, legal, professor. da baixa renda e afins me interessam. Então, já que a gente está na nossa fofoca, fala do seu trabalho também. O que você investigou no doutorado? Ah, eu trabalhei com a questão de gênero no local de trabalho. Ai, que Então, legal, mais com a parte da discriminação de gênero, maternidade, então eu trabalhei nesse sentido. legal. Então, bom, eu vou perguntar do grupo, do trabalho do Anti-Woke. O apresentador ou a apresentadora está aí? Gestão escolar, está aí? Algum representante para apresentação? Sim, Amanda, professora, sou eu. Aham, eu vou representar os autores.
Tá bom, muito obrigada. Liderança feminina. E aquilombar. Bom dia, professora. Eu que vou apresentar. Entendi. Conheço essa voz, conheço esse rosto, posso chegar ao CPF com facilidade. É verdade. Dani, Tudo certinho, professora. Obrigado. então, se eu entendi bem, estão aí aquilombar e aí eu me embolei aqui. Amanda, você é liderança feminina ou gestão escolar? Gestão escolar, professora. Eu queria até pedir uma gentileza a você, a Edenise e aos colegas autores, se me permitirem de apresentar primeiro ou em último, que a gente vai ter uma manutenção preventiva de energia aqui e está prevista para ser mais ou menos no horário da minha fala. Eu estou com medo de cair e acabar atrasando para todo mundo. Então, vamos lá. Alguém se opõe a que a gestão escolar seja o primeiro trabalho a ser apresentado? Então, estamos confirmados aí. Amanda, você apresenta primeiro. Vou Obrigada. voltar porque algumas pessoas entraram. Alguém que vai apresentar anti-woke, está aí? Oi, bom dia, Renata. Tô aqui. Bom dia, Renata. Então eu vi que você chegou depois, gestão escolar vai apresentar primeiro, tá bom? Tudo bem. Liderança feminina está por aí? Alguém que vai apresentar? Então temos gestão escolar, anti-woke e aquilombar. Vamos esperar que daqui a pouco chegue alguém da liderança feminina. Vou pedir um minuto a vocês e já retorno, tá? Pessoal, vamos trocando figurinha enquanto isso? Vocês são de onde? Eu Eu sou sou de do BH. Espírito Santo. Espírito Que- Santo aqui. É, Ah, é? Que bacana. Eu morei aí, 5 é anos. mesmo? Uhum. Aonde? Eu morei em Vila Velha, Ah, em perfeito. em Andorinhas. Uhum. E Sou nascida e trabalhei, criada lá. e trabalhei É, em Vitória, numa empresa que chama Kernel, ok, de produtos de informática. perfeito. E você, Eu sou, Denise? sou de Curitiba, tô em Curitiba. Eu sou da área de contábeis, Ah, mas sou daqui do Sul. do Sul. Uhum. Dani. Oi, querida. Eu sou da UF, eu trabalho com a Ana e com o Brani, por isso que a gente estava aqui já conhecidos, aqui, compadres e Ai, que comadres. bacana. Que legal. Eu sou da PUC Minas, aqui de BH. Legal. Terminei meu doutorado agora, em setembro, e estou buscando aí oportunidades para fazer um pós, né? Eu quero tentar emendar de uma vez. Que bacana. A minha área é gestão de pessoas e trabalho com a temática de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, né? Trabalho decente, eh, economia circular, várias temáticas assim voltadas mais sociais, né? Políticas Uhum. sociais. E o Leandro é Queridos, de onde? É, fez. E é só para pedir para a Denise dividir com o Gué, que falta um minutinho só para a gente começar. Então, para a gente usar o tempo de forma que seja tranquila para todo mundo, a Denise contar para o grupo como a gente vai trabalhar em termos de tempo, e é a professora Denise, portanto, que vai nos ajudar no controle desse tempo, tá? Então, pessoal, nós vamos trabalhar 15 minutos para cada apresentação.
A partir desses 15 minutos, nós teremos 5 perguntas iniciais e teremos 10 minutos para eventuais considerações. Então, vocês terão aí 15 minutos para apresentar a pesquisa, né? E depois nós estaremos conduzindo as perguntas iniciais e discutindo depois os 10 minutos para eventuais considerações. E nessas eventuais considerações, os outros congressistas também podem apresentar as suas contribuições para a pesquisa. Ok. Antes de tudo, obrigada, Amanda, por já ter projetado aí o seu trabalho. E, bom, após a apresentação da Amanda, quando a gente já estiver nas conversas, se o pessoal do Antiwoke quiser também projetar também sua apresentação, já adianta no uso do tempo, tá bom? Amanda, por favor, fica à vontade. E Denise vai te avisar quando faltarem 2 minutinhos para você terminar, tá? Coloquei aqui meu temporizador também para não comprometer o tempo de apresentação. Bom dia a todos, todas, todes. Agradeço a oportunidade de estar aqui no SEMEAD apresentando o trabalho intitulado Gestão Escolar em Contexto de Vulnerabilidades Sociais. Todos me ouvem bem? Alguém pode só me dar um sinal? Obrigada. Sim? Tá, joia. Obrigada, Leandro, Brani. Bom, esse trabalho, né, eu sou a professora Amanda, eu não sou a Lívia ela foi me orientando de mestrado na FCAP Business School, onde sou professora convidada, é uma instituição de ensino particular aqui da região de Vitória, tem algumas unidades em outros estados, e tem muito foco em administração. Então, a Lívia, ela é da gestão escolar, que é uma das linhas de pesquisa que a gente tem, administração, lá na FUCAP, e ela é diretora de escola e queria muito trabalhar essas questões do mestrado profissional dela. E, né, foi o fruto, então, esse trabalho, esse artigo, ele é fruto da dissertação da Lívia, que terminou no final do ano passado. E a gente tem também algumas contribuições das professoras Marcele Morelli, que é doutora em Direito, e da professora Sabrina Figueiredo. Bom, vamos lá. Qual que é o contexto, né? Quando a gente fala de vulnerabilidade social, a gente está dizendo aqui sobre a propensão de indivíduos a vivenciarem impactos adversos, né, em contextos marcados pela escassez de uma série de recursos, entre eles financeiros, estruturais, ausência de rede de apoio e limitada capacidade de enfrentamento dos desafios cotidianos. Isso é a vulnerabilidade em um contexto geral. E quando a gente pensa na questão escolar, a gente tem escolas, né, no Brasil inteiro, isso não é uma questão só do Espírito Santo, localizadas em regiões de alta vulnerabilidade, que a gente tem a vulnerabilidade sendo medida pelo INEP, pelo IBGE, ou por outros mecanismos, mas a vulnerabilidade que a gente nem chega a esses mecanismos de medição, né, a extrema vulnerabilidade. E isso traz impactos para a questão do ensino, né? Então, por exemplo, a gente tem um déficit muito grande de aprendizagem, especialmente em português e matemática, na educação básica, e isso vai trazendo uma série de consequências para quando esses meninos chegam no ensino médio, saem da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, e quando acessam também o mercado de trabalho. Eu sei que outros trabalhos vão versar sobre isso. A partir disso, né, a Lívia, como diretora de escola e pesquisadora, buscou tentar entender ou buscar compreender o papel da gestão escolar frente a essas desigualdades em contextos de vulnerabilidade. Então, a questão de pesquisa que norteia esse trabalho quais são as práticas em gestão adotadas por diretores escolares que atuam em contextos de vulnerabilidade social. O aporte teórico é suportado por duas grandes dimensões. A gente fala que a primeira é a teoria da pedagogia histórico-crítica, em que a gente traz Saviani, a gente traz Luck na gestão escolar, em que a gente busca tentar uma emancipação, né, por meio dos estudos críticos, e buscar reflexão crítica dos estudantes e da realidade de quem atua na escola para buscar esse exercício de uma ação e de uma educação que a gente chama de educação transformadora. E a defesa também ao acesso ao conhecimento e ao saber para o desenvolvimento de consciência crítica, que é algo que o Saviani ele fala para a gente. E a outra dimensão, né, é a dimensão da gestão escolar em contexto de vulnerabilidade, em que a gente faz uma distinção entre desigualdade e vulnerabilidade. Então, assim, existe a desigualdade social, que são as diferenças estruturais, os marcadores de grupo, e a gente tem
dentro da desigualdade, a vulnerabilidade, né, que são fatores que acabam ampliando esses riscos extremos e acabam reduzindo também a capacidade de ação, a capacidade de transformação e a capacidade de mudança em função do contexto onde esses indivíduos eles estão inseridos. E a gente fala como a direção escolar, a gestão escolar, como uma grande contribuidora, um papel que tem um papel fundamental, não único, mas um papel muito importante nessa mitigação das disparidades. A ideia é tentar entender quais são essas políticas e práticas que são adotadas por essas pessoas que atuam em regiões de vulnerabilidade, para buscar essa reversão de resultados, né, ou até compreender quais são os resultados que ocorrem a partir desses marcadores sociais. Bom, para isso ela fez uma pesquisa, fizemos, né, porque eu orientei uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, com 10 entrevistas, entre elas com diretores, professores e pedagogos. Foram feitas entrevistas semi-estruturadas, né, elas foram fundamentalmente presenciais. A escolha das escolas, ela se baseou em escolas que, de fato, têm essa região, que são localizadas em regiões periféricas e de alta vulnerabilidade, fez análise de dados por meio da análise de conteúdo e trouxe 4 categorias emergentes, ou 4 dimensões e 11 categorias de segunda ordem. Eu vou mostrar algumas delas aqui para vocês. Rapidamente, aqui é só a tabela com os dados sociodemográficos, né? Então, a gente tem aí professores, diretores e pedagogos, a grande maioria do sexo feminino, né, porque reflete a realidade da educação básica, então temos mais mulheres nesse contexto da educação básica. O tempo na função, a maioria graduada, algumas pessoas com pós-graduação, outras em nível de mestrado, e a função variando aí entre 3 anos e até 23 anos. Uma particularidade interessante, né, que a gente traz na discussão dos resultados, é que se a gente for olhar grande parte das pessoas que atuam na região de vulnerabilidade não mora na região. Então, a gente tem pouquíssimas pessoas aqui, né, só a pedagoga, se eu não estou enganada, que reside na região de vulnerabilidade. E isso acaba impactando também na questão dos dados. Então, com relação às dimensões, né, a gente foi trazendo, a partir das análises das entrevistas, né, algumas dimensões, categorias e códigos, e eu não vou ler todas aqui por conta do tempo, a gente pode conversar depois, mas algumas relacionadas a vulnerabilidades familiares e emocionais. Então, essa criança, né, esse estudante que acessa essa região e que estuda numa escola de contexto de vulnerabilidade, ele tem a vulnerabilidade cerceando, né, permeando a sua comunidade. Então, família, a escola, a criança que entra nessa escola, ela já entra com um histórico também de vulnerabilidade a partir da região em que ela está inserida. Tem uma questão que marcou muito, né, a fala dos entrevistados, que é a questão da fome, pensando em práticas de ensino e aprendizagem. São coisas básicas, né? Escolas em regiões de vulnerabilidade, elas têm dificuldade de acesso às questões mais incipientes, mais básicas, como, por exemplo, a criança que vai para a escola para lanchar e que não consegue, muitas vezes, aprender ou focar ou ter uma condição de aprendizado maior, porque tá com um desvio de foco, digamos assim, porque está preocupado, que está com fome. Basicamente é isso. A gente tem as desigualdades sociais e econômicas, né? Estruturais. Então, assim, essa escola tem uma cor, ela tem uma classe social, ela tem algumas características que também vão permeando tudo que a gente vê em termos de estrutura da nossa sociedade aqui no Brasil. Para isso, né, para tentar reverter essa situação, a direção escolar, junto com os coordenadores, os pedagogos e os professores, buscam trazer algumas metodologias, né? Então, muita paciência, metodologias ativas de aprendizagem, sala de aula invertida, interpretação de texto, a personalização do ensino, né, trazendo para a sua realidade, para essa realidade que faz mais sentido para esses alunos. A gente tem também o papel da escola no contexto da vulnerabilidade, que foi uma outra dimensão, a gestão escolar se envolvendo também na comunidade. Então, comunidade escolar aqui, envolvimento com os familiares, com parcerias institucionais, né, de outras organizações, outras empresas, projetos, o conselho escolar com possibilidade de que outras vozes também sejam ouvidas,
ações para o engajamento dos estudantes, para que aquele processo de aprendizagem, ou aquilo que eles estão aprendendo na sala de aula faça sentido para a realidade deles também, e resolução de conflitos com muito apoio emocional e muito acolhimento a esses alunos. Já finalizando aqui a questão das categorias, né, para me dirigir para o final, gestão de recursos educacionais, então, a necessidade que essa direção escolar tem, não só de olhar a questão do pedagógico, mas também do administrativo financeiro, atendimento individualizado a esses alunos, incentiva a participação ativa com atividades extraclasse e ações para a melhoria do IDEB, né, porque o IDEB é um indicador importante para o contexto educacional no Brasil, que tem relação também com repasse de verba. Então, se você tem uma nota, o IDEB vai de 1 a 5, né, se você tem uma nota mais baixa no IDEB, isso vai impactando no repasse de verba que a escola recebe. Então, essa perpetuação da vulnerabilidade também e é a necessidade de reversão desse quadro. E formação continuada para entender essas particularidades, essas especificidades dos alunos que atuam em regiões de vulnerabilidade social, e a necessidade também de estrutura tecnológica, né? Bom, por fim, né, a gente tem aqui uma complexidade da gestão em contexto de vulnerabilidade, a gente fez o exercício de trazer uma figura nesse artigo qualitativo, né, e que a gente percebe que a gente tem o contexto de vulnerabilidade permeando todos os processos dentro e fora da escola. Então, a escola tem um papel fundamental, ela gera as expectativas que são pensadas para o trabalho, para o processo de aprendizagem, para os resultados, mas em nenhum momento a gente pode desconsiderar que a vulnerabilidade ela está ali, que ela está inserida, que ela impacta assim, todos os processos educacionais daquela escola, daquele conjunto de escolas localizadas nessa região de vulnerabilidade, e que há uma necessidade sim de olhar para isso e pensar em estratégias direcionadas dentro do contexto da aprendizagem. Com relação aos impactos, né, então, alguns fatores emocionais e familiares, só resumindo aqui, as desigualdades sociais e econômicas, papel da escola no contexto da vulnerabilidade, assim, a gente tem, ela identificou muitas ações de engajamento estudantil, gestão escolar e resultados acadêmicos, a participação ativa de professores e alunos, mesmo que esses professores não morem nessa região, mas os alunos sim, e as expectativas para o trabalho, formação continuada para lidar com realidades sociais complexas, especialmente quem não é de uma região vulnerável, não tem um entendimento total sobre aquilo que está acontecendo, né? Começa a ter contato com essa vulnerabilidade quando adentra o contexto da escola. Então, entender quem é esse aluno, quem é a família desse aluno, quais são as características que ele tem, de onde ele vem, para onde ele deveria, para onde a gente gostaria que ele fosse, em termos de aprendizagem, é fundamental para a gente poder estabelecer conexão e fazer sentido. O diretor ele entra, então, como agente de mediação e transformação social. A gestão escolar ela vai além da administração, então a gente fala que é uma liderança pedagógica e política, que não só de político, não a questão político-partidária, mas um político de articulação para buscar recursos para essa escola, integração prioritariamente com as políticas públicas e redes de apoio, diferenças entre as escolas com maior e o maior IDEB, as escolas que têm o maior IDEB, mesmo localizadas em regiões de vulnerabilidade, e temos nessas escolas também com nota 5, fazem isso por meio de um planejamento antecipado e o engajamento da comunidade escolar como diferenciais e resistência e persistência de desafios, né? O contexto da vulnerabilidade, por melhor que seja a escola, ele perdura, ele é estrutural. Então, a gente ainda tem o tempo, falta de informação das pessoas que atuam na escola, alta rotatividade, muitas vezes, pela região, pela característica da região da vulnerabilidade, e limitações estruturais. E aí, né, por fim, a gente tem contribuições teóricas com relação ao reforço do papel da pedagogia histórico-crítica na gestão escolar e na promoção da equidade, a importância da gestão participativa e da formação docente com a integração comunitária, a necessidade de repensar e ter um engajamento muito forte também com as políticas públicas para a reversão desse quadro, e com relação às sugestões de pesquisas futuras, essa pesquisa ela se ateve ao ambiente da escola, né? Então, futuramente, há também a possibilidade de expandir essa questão, uma vez que é estrutural, para outras regiões do Brasil, por que não? E a inclusão de participação de alunos e familiares também, porque esse também compõe a comunidade escolar. Aqui tem algumas referências, eu agradeço e estou à disposição para a gente poder conversar um pouco mais. Obrigada.
Muito obrigada, Amanda. Parabéns pela sua pesquisa, da sua orientanda. Olha, gente, eu vou tratar todo mundo pelo nome, tá? Para não ficar aquela formalidade, professora isso, professora aquilo. Fique à vontade, Ana Raquel. Amanda, eu trouxe alguns comentários. Tem um especial que eu queria te ouvir, tá? Mas o primeiro deles é uma questão técnica, e eu te peço que olhe com carinho, mas na metodologia, vocês dizem que entrevistaram 10 pessoas, mas tanto a tabela quanto a descrição dos entrevistados indica que foram 9. Então, depois dá uma olhadinha, por favor, tá? Outro ponto, que você ensaiou responder o que eu ia colocar, mas você falou de forma diferente da minha. No final, você diz: uma das coisas que me chamou a atenção no seu trabalho é o fato dos professores não trabalharem, não morarem onde trabalham, tá? Eu acho que vocês exploraram, é opinião particular, depois você olha com carinho e vê se concorda. Acho que vocês exploraram isso de uma forma tímida, o que não é problema nenhum, já que se trata de um trabalho de dissertação. Mas no final de sua apresentação, você fala que vai falar com os alunos, né? Mas porque eles moram lá, sei lá, enfim. Mas não foi esse ponto que me tocou, não. Eu queria dividir para você pensar. Nem precisa se preocupar agora com isso, não, mas eu fiquei pensando assim. Eu tenho participado de uns encontros que as pessoas têm tratado o tema da vulnerabilidade. E aí um provocador, em um deles, disse assim: acho interessante que a gente discute vulnerabilidade do alto da nossa não vulnerabilidade. No entanto, a pessoa que participa do fenômeno, ele é o vulnerável. Então, será que ele sabe o que é vulnerabilidade? E será que a perspectiva dele é a mesma que a nossa? Então, eu entendi da sua fala no final, você quer falar com os alunos porque eles são parte do fenômeno. Mas fiquei me perguntando se não valeria a pena explorar o fato de que será que eles não podem conceituar a vulnerabilidade na sua perspectiva e até indicar se essas ações vão ao encontro dos anseios deles? Foi isso que me ocorreu. E, por fim, tem um ponto na sua pergunta de pesquisa que, para mim, não deixa clara, acho até que a beleza dos seus achados, tá, Amanda? Que você diz como ocorreram as práticas de gestão escolar de diferentes escolas públicas. Tem algum momento que vocês falam assim, em gestão, você até repetiu aí na apresentação, que atuam em comunidade, contexto de vulnerabilidade. Aí, na hora que eu li isso, não tinha lido o trabalho, eu falei, ué, ela vai falar com quantas escolas? Eu vi que você tinha falado com 2 escolas. Eu falei, ué, mas que gestão é essa? De 2 diretores? Bom, fui olhando mais o trabalho e vi que você falou com outros profissionais. Vocês falaram, né? E aí, a minha sugestão é vocês pensarem se o trabalho de vocês precisa trabalhar com. E você até explora no referencial teórico da sua apresentação o termo gestão numa perspectiva macro. E aí fica restrito ao diretor. Não sei, eu não conheço a literatura nesse gestão escolar, então não sei se alguém trabalha a gestão no nível micro, ou se vocês mesmos têm uma contribuição à medida em que exploram a perspectiva micro dessa gestão. Micro é o nome que eu estou dando aqui, tá? Se for meso, bota meso. Mas não me parece. Senão, se você botar gestão logo na pergunta de pesquisa, com 2 escolas, me parece um pouco, sei lá. O Lé não bate com CREA, enquanto eu estou ouvindo. Pode ser até que para vocês bata, tá? Eu estou só dividindo perspectiva. Tá bom? Parabéns, Amanda. Se quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Obrigada, Ana. Vou fazer comentários breves aqui para não tomar muito tempo dos outros colegas. Sim, a gente ficou pensando mesmo nessa questão da não vulnerabilidade, né? E de fato é muito difícil, a gente não conseguiu acessar, mas como tudo que você falou são só 2 escolas, essas pessoas que atuam mais, que são membros da comunidade. Mas a gente viu de forma muito evidenciada que quem participa ativamente, mora na comunidade, tem muito mais contribuição e um nível muito mais, um acesso muito maior a essa compreensão da vulnerabilidade na perspectiva dos alunos. A gente vai ajustar. E tem uma questão também que eu acho que ficou perdida, mas a gente vai pensar por um artigo, é que são escolas que têm IDEBs extremos, né? Uma tem um IDEB mais baixo e uma tem um IDEB mais alto, e aí a gente faz um contraponto, mas eu acho que isso não tá explicitado no artigo, está de forma muito tímida na dissertação e com certeza tem potencial aí, a gente vai trabalhar e vai consertar, vai corrigir também essa questão da direção, né, e que sim, faz sentido que não seja gestão escolar no contexto que está sendo trabalhado aqui, tá bom? Era isso, obrigada.
Denise, temos tempo para alguém fazer alguma pergunta agora ou já passamos para o próximo artigo? Então, professora, temos aí um tempinho, se o pessoal tiver alguma pergunta, alguma contribuição com a pesquisa da professora Amanda, né, da Alguém sua quer falar alguma orientanda. coisa? Então, a gente vai ter... Renata quer falar? Daniela? Então, Renata, brevemente, Daniela, brevemente, por favor. Tá. Primeiro, parabéns, Aline, pelo trabalho, tá? Achei bem. Peraí, que eu fiz algumas anotações, gente. É, Seu trabalho, É, eu acho que tem relevância teórica, né, e empírica bem significativa. O que eu falo, o que eu acho que talvez pode sugerir é a questão da metodologia, tá? Que você faz, um método qualitativo, ele está bem desenhado, né? Mas eu acho que a lógica da seção das escolas, por exemplo, né? Que poderia explicitar mais a lógica da seção das escolas. Por exemplo, critérios de vulnerabilidade, a via que você coloca da INSE, acrescentar talvez uma análise de saturação, porque no trabalho, né, talvez não foi colocado. Por que que escolheu só duas escolas, né? Acrescentar essa análise de saturação talvez seria importante e um refinamento assim mais metodológico para poder a tal da receita do bolo, né? Trazer mais replicabilidade aí desse estudo que eu acho que faltou um pouquinho nesse artigo, talvez, né? Na dissertação, né? Tá completo, mas aí faltou um pouquinho aí. Então, eu acho que valeria a pena para fortalecer um pouquinho mais, sabe? E tem uma outra coisa que você fala, que a professora até colocou, a Ana até colocou aí, essa questão da gestão, né? Talvez se você só trazer no título a gestão escolar, ao invés de deixar só gestão, que isso também é algo que me chamou a atenção, assim, quando você coloca gestão, fica amplo, né? Então, gestão escolar, no título já está gestão escolar. Eu falo trazer uma fundamentação, assim, que é o que seria um conceito, né, de gestão escolar. Eu acho que conseguiria fechar isso aí. Só isso. Amanda, não vou te dar a palavra para a gente só ouvir a professora Daniela e lá no final, sobrando tempo, a gente volta. É só para a gente otimizar o uso do tempo, tá bom? Te peço desculpas e, por favor, Daniela. Eu vou ser bem breve, pedir até uma generosidade acadêmica para Amanda, porque assim, eu sou do Departamento de Empreendedorismo, também lá da UF, e a gente tem uma especialização que é para diretor escolar. E a pegada dessa especialização é entender o diretor como um agente de transformação. Então, assim, eu dou aula nessa especialização, mas eu não pesquiso. Mas a gente tem uma dificuldade em conciliar essa questão de levar a gestão para a escola com a coisa da transformação social, com uma visão mais crítica. Até na escola mesmo a gente percebe esse embate, né? Tem uma amiga, colega, ela, Renata Aquila, que pesquisa isso, então eu queria depois, no final, se você pudesse comentar como é que você concilia, ou se vocês percebem essa dificuldade, né, na escola, dessa receptividade para a gestão e com essa outra abordagem mais crítica e de construção de autonomia e emancipação, tá bom? Obrigada, Ana. Obrigada. Obrigada a vocês. Por favor, pessoal do Antwork, eu vou pedir, por favor, para projetar o trabalho. E, gente, vamos manter essa dinâmica. Enquanto a gente estiver discutindo o trabalho anterior, peço a gentileza do próximo já ir projetando, que a gente já adianta aí o tempo. Bom dia, vocês já estão visualizando minha tela? E não em tela cheia. Não em tela cheia? Para mim está em tela cheia. Agora está em tela cheia, Tela cheia. ok? Bom, gente, então meu nome é Renata, né? E hoje eu apresento o artigo intitulado Gestão da Diversidade em Tempos de Retórica Anti-Work. É uma análise comparativa de práticas inclusivas em uma instituição de ensino brasileira. Esse trabalho, gente, ele foi desenvolvido a partir de uma pesquisa longitudinal, que foi uma pesquisa que eu fiz lá em 2019, para minha dissertação de mestrado dentro da empresa, tá? Em contexto, então,
relacionado, então, a práticas de gestão da diversidade, né, no contexto de pessoas com deficiência profissional, nessa instituição que eu trabalho nela. Então, eu tive a oportunidade de fazer isso em 2019 e agora em 2024. E para contextualizar, gente, nós vivemos então, né, esse momento em que discursos contrários à inclusão e à diversidade acabam ganhando muitas forças, estão ganhando força, né, em algumas esferas sociais e organizacionais. E essa retórica anti-woke, ela vem sendo chamada, especialmente na literatura norte-americana e europeia, né, ela acaba desafiando aí alguns avanços que nós já conquistamos em nome dos direitos humanos e da justiça social. E diante disso, o objetivo desse trabalho, então, foi compreender como uma instituição de ensino se posiciona frente a esse cenário. Ora resistindo, ora se adaptando, né, nesse desenvolvimento de práticas inclusivas com pessoas com deficiência. E aí, o nosso problema de pesquisa, né? A pesquisa, então, parte da seguinte questão norteadora: como uma instituição de ensino trata a diversidade em relação às pessoas com deficiência em sua equipe, né? E nosso objetivo, então, foi analisar comparativamente essas práticas de gestão da diversidade nesses dois momentos, aí buscando evidenciar aí algumas mudanças, né, avanços e desafios que ainda existem. O referencial teórico, então, a gente fala do modelo social da deficiência, né, passa também pelo capacitismo estrutural, a retórica anti-woke e aí como ameaças às políticas inclusivas. Bom, a nossa metodologia, a nossa e descritiva, né, com base nas técnicas de análise de conteúdo. Os conteúdos foram coletados por meio de questionários semi-estruturados, aplicado a dois grupos de participantes, que foram as pessoas com deficiência pessoas com deficiência e um grupo de pessoas que trabalhavam no recursos humanos, tá? Total, em 2019 foram 31 pessoas que responderam, já em 2024 foram 44 pessoas. Profissionais de RH foram 5 pessoas, tanto em 2019 como em 2024. Essa abordagem ele acabou possibilitando uma comparação aí temporal entre as percepções e práticas institucionais ao longo desses 5 anos, né? Foi encaminhado um e-mail, foi feito um convite, essa pesquisa passou pelo Conselho de Ética da própria instituição, tá? Para poder ser feita dentro da instituição. E aí, vamos para as principais mudanças, né? Vamos para a importância assim, dos achados, né? Esse aqui é um quadro síntese, tá? Com as principais mudanças observadas, então, dentro do intervalo de 2019 e de 2024. E aí, em 2019, a gente vê que a inclusão ela era essencialmente reativa ao cumprimento das leis de cotas. Já em 2024, foi observada uma postura mais proativa, com políticas formais e espaços aí de cultura, de escuta ativa, né? Além disso, também foi notada aí uma ampliação da autonomia das pessoas com deficiência e também uma atuação mais estratégica e planejada da gestão de pessoas, né? Antes a pessoa com deficiência era vista como invisíveis e hoje elas são mais protagonistas, tanto é que os cargos, né, visualizados, os cargos que elas ocupavam em 2019 eram mais cargos, a maioria, né, eram voltados para base, sabe, cargos contínuos, e hoje não, hoje nós temos pessoas analistas, coordenadores, então houve realmente uma mudança. Quanto ao acesso e critérios de ingresso dessas pessoas, né? Nós analisamos que o acesso ao emprego, por exemplo, em 2019, o ingresso ele era mediado quase que exclusivamente por critérios informais, assim. Um dos entrevistados mesmo, ele fala, a gente contrata quando vê que está precisando bater a cota, né? Infelizmente, isso acontecia muito. Já em 2024, os processos de recrutamento e seleção passaram a incluir entrevistas com foco nas habilidades técnicas e comportamentais, além de orientações específicas para gestores, né, fazerem esse acolhimento e a integração desses trabalhadores. Ainda assim, precisa-se, a empresa, né, por mais que passaram os 5 anos, a empresa não consegue bater é, é,
a quantidade de cotas que ela precisa, tá? Ela tem dificuldade, e essa dificuldade não está voltada somente para as pessoas a questão não é não encontrar as pessoas com deficiência, não, gente. A questão, ainda assim, a empresa passa está passando por um processo aí de reestruturação, tá? Não quer dizer que virou mil maravilhas, que mudou 100%, não. Ela ainda está passando por processo de reestruturação e está tentando melhorar, né? Essa questão de passar para os gestores, né, para eles terem, receberem essas pessoas com, com mais capacidade, assim, porque muitos dos gestores, às vezes, vai levar a informação para eles, né, o recrutamento e seleção vai passar a informação para eles, olha, nós estamos trazendo uma pessoa surda para sua área, e aí a primeira impressão do gestor é, não, eu não quero essa pessoa na minha área porque eu não me comunico por Libras, e aí não é assim mais, sabe? E aí hoje eles o, o RH, no caso, né, está tendo a preocupação de dar um suporte, né, para os gestores e para a equipe que vai receber essas pessoas, né, conseguirem fazer a integração desse colega no ambiente. Então, a gente vê que, mesmo com esses avanços, né, as barreiras, elas persistem. Então, a 2019, a ausência, então, da ambientação e resistência desses colegas e gestores, foi amplamente citada, e já em 2024, né, embora ainda haja microagressões, porque ainda existem, né, e dificuldade de adaptação, a instituição, então, passou a contar com ações mais estruturadas de mediação e sensibilização. Então, como eu disse, né, com rodas de conversa, materiais educativos, essas coisas. Bom, quanto a barreiras essa eu já falei, né? Quanto à inovação e protagonismo, outro ponto relevante é o protagonismo crescente dessas pessoas com deficiência no processo. Em 2024, elas passaram a participar de comissões internas, né? Antes não existia isso. E aí elas têm poder de voz, sabe? De sugerir melhorias e conduzir formações internas, assim, sobre acessibilidade, sobre empatia. E isso acabou indicando uma mudança de cultura organizacional, né? Que passa a enxergar aí essas pessoas para além do papel de beneficiárias, né? Como elas eram enxergadas antes, ou cumpridoras de cota. E aí, como discussão, né, teórica, esse artigo ele demonstra que essas práticas elas constituem uma contranarrativa à retórica anti-woke, né? Ou seja, em vez de retroceder no compromisso com a diversidade, a instituição, então, essa instituição, né, específica analisada, ela amplia, então, a sua interseccionalidade política e pedagógica com a inclusão e transformando o ambiente de trabalho em um espaço de aprendizado e social e justiça. Como considerações, a gente vê, então, conclui, né, que o período analisado apresenta avanços significativos, sobretudo, então, na formalização das políticas da diversidade, no engajamento dos gestores, na percepção das próprias pessoas com deficiência, tá? Porque foram elas, o papel de voz foi dado a elas, né? Isso mostra que é possível e necessário, né, construir ambientes educacionais inclusivos mesmo em contextos diversos. E aí, como contribuição, gente, o artigo reforça, então, a importância dessas práticas organizacionais, críticas e continuadas na gestão da diversidade. Além disso, a gente evidencia que a inclusão ela é um processo político que demanda intencionalidade, estrutura e participação ativa dos sujeitos envolvidos, todos os sujeitos, um ecossistema que a gente costuma dizer. E quanto às limitações, a pesquisa analisou apenas um caso, né? A gente está falando de uma empresa e essa empresa ela tem unidades. Essa empresa foi uma empresa de Belo Horizonte, ela tem ela tem 44 unidades em Minas Gerais. A sede fica em Belo Horizonte, mas ela tem unidades em todo o território brasileiro. Então, assim, a ideia seria expandir, sabe, essa pesquisa para as demais unidades, né, para ver como é que está realmente a questão dos métodos utilizados para a inclusão das pessoas com deficiência, expandindo esse olhar aí, ver o que poderia ser feito. No mais, obrigada, é só isso. Muito obrigada, Renata. Pesquisa interessante, parabéns.
Eu vou começar pelos comentários, depois eu entro. Não sei se vai ser uma pergunta, não. Vamos ver, até lá a gente vê. Primeiro ponto que eu queria comentar com vocês, diz respeito ao referencial teórico. E eu não tô, eu achei que eu estava assim, será que eu estou certa no meu comentário? Mas a sua própria apresentação me leva a crer que sim. Você a todo tempo fala que trata-se de um processo político. O termo político aparece muito, não só na sua fala, como no seu slide, e eu já tinha colocado antes que eu senti falta de um tópico, e aí é uma sugestão para a revista, tá? Acho que pode fortalecer o teu trabalho, ter um tópico do referencial teórico, ou de conotação política, ou de resistência, à medida em que aparentemente resiste-se a um discurso anti-woke, tá? Então essa é a minha sugestão técnica para o trabalho. A metodologia, acho também que vocês devem detalhar mais. Só botei exemplos aqui. É engraçado que quando você estava apresentando, eu estava procurando seu artigo, mas eu acho que eu fechei, então, se eu estiver falando alguma bobagem, você desconsidere. Mas me parece que, por exemplo, você mostra as categorias que regeram o primeiro questionário, mas não mostra as do segundo. Além disso, vocês chegaram a quantos códigos, como categorizar. Então, são detalhamentos que eu acho que a metodologia pode trazer. Tá? Agora, para mim, o ponto-chave do seu trabalho, e que eu acho que vocês podem, eu não conheço muito. Bom, você trouxe só um referencial teórico, não trouxe um tópico específico. Mas eu acho que você tem uma contribuição aí, que é para além de dizer que bom avançamos, o que era baseado em lei, hoje tornou-se parte da cultura organizacional, que é outro tópico que também você pode explorar no referencial teórico. Eu coloquei assim, vocês esperavam por esses resultados? Eu conversando comigo mesmo. Vocês esperavam por esse resultado? Vocês falam de retórica anti-woke nacional e internacional. O que o estudo revela é que nós fomos progressistas. E o que me chama a atenção é que foi em Minas Gerais. Minas Gerais, um estado conservador, que tem um governador que tem, não precisamos entrar nesses detalhes. O ponto é, tem alguma coisa aí que eu acho que vocês ou não exploram, a meu ver, não exploram, tá? Mas se o fazem, Renata, fazem timidamente. Eu recomendo que você pense numa forma de externalizar. Acho que quando você refinar o referencial teórico, isso pode ficar mais evidente, que isso é uma super contribuição. Você está num contexto de tradição, né? O Minas é um estado reconhecido pela tradição, tem até orgulho de serem tradicionais, pelo conservadorismo, e você está mostrando um caso de resistência, alguma coisa de cunho político, que coloca em questão essa resistência, essa tradição. Então, minha recomendação são duas. Explore melhor seu referencial teórico para que você possa melhor delinear a sua contribuição. Eu acho que é bem legal o seu trabalho. Quer fazer Ótima algum ideia. comentário? Senão a gente abre aqui para o grupo perguntar. Eu quero só agradecer mesmo, e eu acho que a ideia, você falando aí me trouxe a ideia. Eu vou ter que trazer, então, alguma coisa sobre liderança, porque justamente a mudança, né, essa virada de chave foi a troca de liderança. Nós temos uma gestão que ela é trocada a cada 4 anos. E essa nova liderança, ela de fato apoia a diversidade. Então, assim, né? Aí você vê o quanto esse efeito é importante, né? A antiga gestão apoiava de maneira bem tímida, assim, e essa não. E algo também que eu posso trazer é que a minha dissertação, ela teve um efeito dentro da instituição, porque todas as críticas, né, e proposições que a gente trouxe, que eu trouxe, a gestão quis colocar. Não, por exemplo, não tinha um regulamento de diversidade e inclusão, e aí colocou-se, não fazia sensibilização dentro da empresa, e colocou. Então, assim, eu posso, acho, trazer de maneira mais clara, assim, porque o mais importante, talvez, desse trabalho que eu achei, assim, mais interessante é essa questão da fusão, sabe? Da prática, que trouxe a teoria à prática, porque a gente vê o quanto que é importante a academia está junto do mercado, sabe? E eles pegaram o que estava na minha dissertação e trouxeram muita coisa para dentro da organização. Então, assim, acho que eu posso trazer isso de maneira mais amarrada, né? Ok, Renata. Alguém quer fazer alguma consideração? E eu já peço o pessoal de liderança feminina já ir colocando seu trabalho em tela. Eu quero, Alguém quer, eu quero, por professora. favor.
Primeiramente, bom dia. Renata, meus parabéns pelo trabalho desenvolvido. Uma temática muito importante, né? Precisa de mais discussões, ampliação de discussões. Eu falo de um lugar enquanto uma pessoa com deficiência e uma pessoa transgênera. E aí, lendo o seu trabalho, me gerou alguns questionamentos, mas eu gostaria também de fazer algumas colocações quanto a dicas, né? Pensando que esse trabalho será publicado em uma boa revista, né? A primeira delas é a questão das dimensões da acessibilidade. Eu percebi que não foram contempladas no seu trabalho e seria muito importante. São 6 dimensões do Sasaki. O Sasaki foi citado no trabalho, mas essas dimensões não. E é uma grande contribuição na área de inclusão de pessoas com deficiência. Então, acho que um caminho seria incluí-las também no seu trabalho, e é um excelente framework para avaliar se de fato empresas e instituições estão sendo inclusivas ou não, né, com pessoas com deficiência. Outra questão é na tabela número 1, né? Eu visualizei lá que você traz assim o binarismo de gênero feminino-masculino. Mas hoje em dia, né, nós precisamos pensar que, para além do feminino e masculino, há pessoas não binárias, mas para além desse binarismo, eu acho que é importante que façamos uma expansão da categoria identitária de gênero, trazendo as mulheres trans, as travestis, homens trans, transmasculinidades, para além dos homens cis e mulheres cis, e também as pessoas não binárias. E aí eu questiono, assim, a questão do questionário, né? Como é que foi construído esse questionário? Então, há só feminino e masculino porque só tinha essas duas alternativas ou não? E se teve essa contemplação, e não teve esse resultado de pessoas participantes, eu acho que é importante mencionar no estudo. Porque eu sempre digo que a ausência também é um dado e precisa ser declarado na pesquisa. A ausência é um dado e também é uma denúncia, um convite para a inclusão de pessoas diversas, né? E pessoas com deficiência possuem outras características, seja gênero, raça, idade e demais marcadores sociais da diferença. Então, essas seriam as minhas considerações e meus parabéns pelo estudo. Desejo muito sucesso e uma excelente publicação. Obrigado. Obrigada, Ju. De fato, no primeiro, lá em 2019, nós não fomos autorizados a incluir, mas somente os dois gêneros, tá? E já em 2024, nós apenas replicamos o questionário, não foi possível fazer nenhuma mudança nele, só foi autorizado replicar. E aí, por isso, nós não fizemos. Mas, assim, realmente é algo. Você me trouxe algo para fundamentar, né? Na próxima fase dessa pesquisa, eu agora já consigo fundamentar a possibilidade de inclusão, né? De aumentar aí. Muito obrigada, viu? Bom, queridos, então, para a gente, por uma questão de limitação de tempo, eu vou passar para o próximo trabalho. Não se esqueça que, sobrando tempo lá no final, a gente pode voltar com perguntas ou respostas pendentes, tá bom? Por favor, quem vai apresentar a liderança feminina? Sou eu. Vocês estão vendo a minha apresentação? Tivemos, te ouvimos e a apresentação, inclusive. Sim. Tá bem. Então, meu nome é Leandro. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Liderança Feminina no Mercado de Tecnologia Brasileiro, Percepções sobre Igualdade de Gênero e Estratégias para a Promoção da Diversidade. Então, esse trabalho, ele é resultado do trabalho de conclusão de curso da Ana Caroline Jerônimo, né, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto. Então, né, para contextualizar, deixa eu só marcar aqui meu horário aqui, para não. Então, né, só para contextualizar o trabalho, em relação, né, à igualdade de gênero no setor de tecnologia, então, tanto a literatura, né, quanto assim, na prática, nós percebemos que existe uma persistente subrepresentação das mulheres neste setor, né, e que as mulheres enfrentam barreiras aí, tanto na ascensão, né, profissional dentro desse setor que muitas vezes, né, tem maior representação de homens. E também a literatura aponta, né, para os benefícios do trabalho inclusivo
em relação tanto para a economia global ou também e também para as organizações. Né? Então, apesar de todos os estudos, né, sobre benefícios em relação à diversidade de gênero nas organizações ou para a economia de um país, então, ao verificarmos os dados sobre igualdade e representatividade das mulheres no setor de tecnologia, fica evidente, né, que a busca ainda pela equidade, pela igualdade de gênero ainda está em andamento. É, então, por parte da empresa, para que essa equidade seja atingida, para que esse objetivo seja atingido, é necessário são necessárias, né, estratégias e políticas para eliminar essas barreiras de gênero, a criação de um ambiente mais inclusivo e equitativo, e também, né, o papel da liderança, que exige uma disposição, né, uma intenção também para abordar esse tema, uma compreensão mais profunda sobre questões de gênero, né, expectativas sociais, e também sobre as desigualdades e as dinâmicas que afetam aí homens e mulheres no ambiente de trabalho. Então, a partir, né, desse contexto, o objetivo desse trabalho é avaliar a consciência e a compreensão das lideranças de empresas do setor de tecnologia no Brasil sobre questões de gênero, buscando também verificar se a liderança, né, reconhece o problema e se possui um papel ativo na sua resolução. Então, a fundamentação teórica procurou abordar a desigualdade de gênero, né? Principalmente aí em relação ao conceito de gênero, diversidade, igualdade de gênero no ambiente profissional, ações e políticas públicas, né, em empresas públicas e privadas, benefícios e importância da igualdade de gênero no setor de tecnologia, e também o papel das mulheres neste setor. E também sobre o papel da liderança, né? Como a literatura aponta a relevância, né? A importância da liderança no reconhecimento e resolução do problema. Então abordou-se aí a competência de gênero, né? Que está relacionada à capacidade dos líderes em entender, reconhecer e responder adequadamente às questões direcionadas ao gênero, né? Que envolve aí a compreensão sobre papéis, expectativas, desigualdades e dinâmicas sociais, entre outros fatores. E também sobre estratégias para promover a igualdade de gênero. Então, esses elementos, esses temas foram abordados na fundamentação teórica. Quanto ao método, esse trabalho ele tem uma abordagem quantitativa e descritiva. A coleta de dados foi por meio do formulário, né, do Google Forms, disponibilizados no LinkedIn, nas comunidades de tecnologia, no Facebook, e canais internos de organizações. E, foi, e a coleta de dados, né, foi realizada de novembro de 2023 a agosto de 2024. Então, o questionário ele é composto de 3 blocos, né? Envolve os dados demográficos dos participantes, a avaliação da conscientização sobre questões de igualdade de gênero e a identificação das ações realizadas pelos líderes para o enfrentamento dos desafios relacionados à igualdade de gênero no ambiente de trabalho. E após realizar, e esse questionário, né, ele foi validado aí por 3 lideranças atuantes no mercado de tecnologia. Então, os critérios, né, para a participação da pesquisa, o participante deve ter função de liderança e ter colaboradores sob a sua supervisão. Participantes de todos os gêneros, maiores de 18 anos, de todos os níveis de escolaridade brasileiros, que trabalham no setor de tecnologia de vários portes, no mercado brasileiro e ocupam cargos de liderança. Então, foram obtidas 121 respostas, das quais 104 foram validadas conforme os critérios do estudo. Então, foi utilizado o software SPSS para análise de dados e o método foi estatística descritiva e análise fatorial exploratória. Em relação às variáveis de percepção, né, a análise fatorial não permitiu o agrupamento, conforme esperado, de acordo com a literatura. Então, para a análise da percepção, foram identificados 3 grupos com base na literatura e não na análise fatorial exploratória, que é discriminação, network e responsabilidades domésticas, né? Então, em relação
ao tema discriminação, foram consideradas as variáveis PV1, PV6, 7, 8 e 9. Para análise da dimensão networking, foram utilizadas as variáveis, as respostas, né, das variáveis de percepção relacionadas à variável 2 e 3, e responsabilidades domésticas, considerando as variáveis P4 e P5. O outro grupo, né, ações para promover igualdade de gênero, houve um agrupamento em 3 dimensões que foram classificadas como motivação, atração, retenção e ascensão, desenvolvimento de liderança. Então, 3 grupos. Primeiro grupo relacionado à motivação, com as variáveis, né, 5, 6, atração, retenção e ascensão com as variáveis 1, 2 e 3, desenvolvimento da liderança com as variáveis 4 e 7. Aqui a frequência, né? Aqui a distribuição de gênero. Então, houve aí 49 respostas de homens, 55 de mulheres. Então, porcentagem válida, 47% de homens, 52, quase 53% de mulheres. Em relação aos níveis de liderança por gênero, então, são 3 níveis de liderança, né? Liderança operacional, tática e estratégica. Dentro da liderança operacional, temos 26% de participação das mulheres, 25% de homens. Na liderança tática, 23,8% de mulheres, 22% de homens. E na liderança estratégica, ali a maioria, né, ou todos que respondentes são mulheres. Então, aqui em relação às percepções, né, então aqui temos cada uma das variáveis e a percepção dos respondentes em relação a essas variáveis, né? Então, por exemplo, ao buscar cargos de liderança no mercado de tecnologia, homens e mulheres enfrentam os mesmos desafios. Então, eles responderam que, em média, os respondentes discordam desta afirmação. Na segunda variável em relação a redes de contatos, os respondentes, na média, concordam com esta afirmação, que as redes de contato podem ter impacto na oportunidade de carreira e promover desigualdades de gênero. Em relação às possibilidades de networking para homens e mulheres, em média, os respondentes nem concordam nem discordam desta afirmação. E assim são as respostas, né? Em relação às ações, né, equilíbrio de gênero, né, garantir que haja equilíbrio de gênero nas mesmas posições do time, em média, os respondentes frequentemente realizam esta ação. Igualdade nas oportunidades, atrair, reter, desenvolver profissionais de ambos os gêneros, em média, os respondentes consideram que sempre realizam esta ação. Acordos de trabalho flexíveis, sempre realizam. Programas de mentoria, né, que implementam, apoiam programas de mentoria para mulheres que proporcionam orientação para o crescimento profissional. Em média, os respondentes responderam que frequentemente realizam esta ação, sempre realizam ali ações para o desenvolvimento equitativo, distribui para seus liderados desafios comparáveis, independente de gênero. Os respondentes consideram que sempre realizam a ação relacionada à promoção da igualdade salarial e frequentemente realizam ação para o desenvolvimento de liderança, né, capacitando as mulheres com as ferramentas necessárias para que elas busquem oportunidades de liderança, sempre incentivando a confiança e a busca ativa por cargos de liderança. Então, nas discussões, né, os líderes, eles percebem que ainda persistem as desigualdades de gênero no setor de tecnologia. Então, eles também, né, os respondentes, consideram que ainda existem, né, reconhecem os estereótipos de gênero que ainda persistem no mercado de tecnologia, fazendo com que as mulheres ainda tenham, né, enfrentam grandes desafios para buscar cargos de liderança neste setor. As políticas discriminatórias praticadas pela empresa, né, os respondentes têm consciência que estas práticas ainda existem e que políticas perpetuam a exclusão de desigualdade em determinados grupos. É possível, né, que os líderes não tenham visibilidade sobre os impactos, né, relacionados à rede de contatos na carreira das mulheres, né? Essa falta de percepção pode ser por parte dos líderes
né, sobre desigualdade de acesso, impacto de redes de contato, então realmente eles não têm essa visibilidade, porque em muitas vezes, né, os homens têm mais acesso a essas redes de contato, então por isso essa visibilidade, muitas vezes por parte desses respondentes, né, não acontece, né? Então, eles não têm essa visibilidade, essa percepção de que essa rede de contato pode contribuir para a manutenção das disparidades de gênero nas organizações. Então, em relação, na perspectiva de gênero, as mulheres tendem a perceber com mais frequência que as oportunidades de network não são iguais, ou seja, beneficiam mais os homens que as mulheres, enquanto os homens não percebem essa diferença. O impacto do casamento e das responsabilidades domésticas, né? Então, a dupla jornada feminina, é, ou seja, as mulheres têm toda essa dimensão de trabalho externo e trabalho externo, trabalho doméstico, né? Essa percepção perpetua a divisão sexual do trabalho, onde as mulheres continuam sobrecarregadas, muitas vezes sem o apoio de seus parceiros nas atividades do lar. Em relação à motivação, né? Os respondentes, ali de um modo geral, consideram que existe o compromisso dos líderes com a motivação das mulheres na ascensão, na permanência do trabalho, na busca pela liderança, mas existem ainda barreiras, né, como desigualdade salarial, que ainda persistem. No entanto, é necessário mais pesquisas para entender como essas práticas, né, se refletem, declaradas se refletem na prática, e se existem outros fatores que influenciam a persistência do problema que não foram identificados nesta pesquisa. Então, mesmo que os líderes estejam engajados com a promoção dessas ações, é importante que as organizações também estejam. Então, não somente os líderes, né, mas também a empresa, né, em relação ao salário, porque muitas vezes, por exemplo, eu citei aqui o exemplo, né, do salário, porque muitas vezes as decisões em relação ao salário não está ali na responsabilidade do líder, né, mas da empresa como um todo. Então, é necessário que esse comprometimento também, né, em algumas ações sejam por parte da empresa, da cultura da empresa. Então, ações relacionadas à atração, retenção e ascensão dos profissionais indicam que existe um esforço dos respondentes para promover a equidade de geração, a equidade de gênero em suas equipes. E enquanto a mentoria, a capacitação das mulheres, né, elas são incentivadas a desenvolver tanto habilidades técnicas quanto comportamentais. Então, existe a percepção, né? Os respondentes consideram a relevância dessa mentoria, no entanto, são uma ação menos praticada pelos líderes. E a literatura também aponta, né, para a relevância da mentoria na capacitação das mulheres. Com Então, licença, Leandro, novamente, chamar sua oi, atenção, que falta um minuto, tá? tá, já estou terminando. Então, essa dinâmica pode estar associada à percepção dos líderes sobre práticas de network. Por fim, então, concluindo, né, este estudo identificou avanços e desafios persistentes para as mulheres, apontando um cenário de melhorias graduais, mas ainda insuficientes, reforça a teoria de que desafios de gênero continuam persistentes, e a maioria dos líderes participantes reconhece a existência desses problemas, e possibilitou a observação de alguns pontos mais específicos, tanto sobre conscientização, sobre quanto ações para a promoção de igualdade de gênero. Então, muito obrigado pela atenção, estou à disposição aí para Obrigada, perguntas, Leandro. comentários. Denise foi mais elegante que eu, botou lá no chat, faltam 2 minutos. Falei, ih, ele vai continuar falando, por isso que eu pedi licença e te interrompi, tá, Leandro? Sem Denise é mais problema. fina que eu. Então, vamos lá, Leandro. Seguinte, parabéns pelo trabalho. Seu trabalho é necessário, é importante. Eu queria primeiro te dizer que tem uma moça da PUC-Rio que fechou uma dissertação interessante, que eu acho que é com quem seu trabalho, em algum nível, deve conversar, que é a Natália Gerardo. Eu vou escrever no chat para você. A Natália escreveu sobre lideranças masculinas negras na área de TI. Tá? Então, é um outro trabalho que, como o seu, busca entender a realidade de grupos socialmente minorizados, que nem mulheres nem negros são minorias no Brasil. Né? Então, acho que vocês devem ter alguma conversa para fazer. O segundo ponto é que, desde que eu li o seu objetivo, que era analisar consciência e compreensão, tem uma coisa assim, como é que a gente analisa consciência e compreensão?
e vi que você trabalha com Google Forms. Então, por que eu estou trazendo esse meu olhar de fora, Leandro? Nem tanto para colocar em questão a qualidade da pesquisa em si, mas fiquei me perguntando se o que você fez foi realmente analisar consciência e compreensão. Se eu não comi mosca, porque eu já li os trabalhos há algum tempo, você não traz a definição de consciência nem de compreensão, para que eu possa saber o que você vai fazer exatamente. Não, nem acho que isso seja necessário. Eu só fiquei pensando nesse trio, a pergunta de pesquisa, definição do que você vai olhar particularmente e aquilo que efetivamente foi feito via Google Forms. E eu fiquei até pensando, será que o respondente dele sabe o que é a conscientização? Porque você trabalhando na perspectiva de gênero, eu acho que você está falando de algo mais profundo do que simplesmente ter ciência de. Porque muitas vezes a gente tem ciência de, então a gente sabe que o Brasil é racista, misógino, homofóbico, sabemos. E o que fazemos com isso? Que eu acho que é o que você quer olhar, que está por baixo do pano. Então, não me pareceu, e mais uma vez, talvez, aí é meu olhar, tá, Leandro? Talvez valha a pena rever a sua pergunta de pesquisa quando for mandar para a revista, e eu olharia de trás para frente. Olha o que você fez, olha seus resultados e pensa: o que eu fiz? Eu analisei consciente, ou eu levantei sei lá o quê, ou eu descrevi sabe Deus o quê. Então, é uma sugestão, tá? E, por fim, o ponto que me causa. Para mim, ficou faltando um gostinho de quero mais. Talvez esteja no olhar qualitativo da sua pesquisa, porque você fala em um dos seus itens foi, por exemplo, programa de mentoria para mulheres. Num ambiente que é predominantemente masculino, que tipo de mentoria é feita para as mulheres? Será que elas são orientadas a não engravidar? Será que elas são orientadas até para terem ascensão? Ou seja, no fundo, será que elas são orientadas a se masculinizar? E eu estou falando masculinizar nesta sociedade, tá? O que essa sociedade considera masculino, tá? Ou de alguma maneira abrir mão do que seria naturalmente feminino nesta sociedade, neste contexto. Outro ponto, tem alguns tópicos da tabela, do quadro que você trouxe, que falam em equilíbrio. Eu falei, gente, equilíbrio na perspectiva masculina é muito diferente de equilíbrio na perspectiva feminina. Qualquer homem no mercado de trabalho pode nem cozinhar. Ele vai ganhar 30% a mais do que eu, ele faz iFood. Eu, por exemplo, nunca pedi iFood. Claro, Leandro, que eu estou aqui radicalizando em pequenas bobagens importantes do dia a dia, só para você pensar, e é essa a minha sugestão, finalmente, no que você fez, revisar o que era a sua intenção e até, ou eventualmente, levantar limitações da sua pesquisa. Tá? E se eu falei alguma bobagem, talvez eu seja até por falta de memória, porque eu já li há algum tempo o trabalho. Tá bom? Mas, no mais, seu trabalho, você está de parabéns, e eu passo a palavra. Bom, você quer fazer uma consideração? Senão, eu passo a palavra para os colegas. Não, eu só agradeço as considerações, né? Realmente são pontos relevantes, né? Alguém quer Temos fazer 15 uma pergunta? minutinhos. Não, Denise, temos 2 minutinhos. Sim, Alguém tem alguma consideração a fazer? Algum comentário? Então, vamos seguir, e aí, se sobrar tempo no final, que ainda quiserem falar com o Leandro, fica à vontade. Leandro, eu vou escrever o nome da Natália aqui para você, tá? Aquilombar, fique à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia, meu nome é Brani. Sou mestre, né, pela Universidade Federal Fluminense. Esse aqui é um recorte da minha dissertação de mestrado, então eu fiz juntamente com a minha orientadora, a professora Daniela Munhoz, que também está aqui na sala com a gente. É uma alegria partilhar esse momento com a senhora, professora. Também está aqui a professora mediadora Ana Raquel, que é a coordenadora do meu programa, que dá esse frio na barriga. Da professora ter aí, estar aqui também com a gente, professora, é uma alegria. Então, começando aqui, esse aqui é um artigo que é um recorte da minha dissertação, eu vou falar um pouquinho dela como um todo e mostro um pouco esse recorte. A minha dissertação teve como tema as estratégias
de ascensão de profissionais negros no mercado de trabalho. E aí a gente pegou as estratégias coletivas, esse recorte, para trazer aqui nesse estudo, que aí nós nomeamos de aquilombar para ascender. E aí eu já começo falando que esse termo aquilombar, ele veio a partir da nossa pesquisa de campo. Esse foi um termo que foi muito utilizado e que eu tive conhecimento desse termo utilizado nos dias de hoje pelos nossos entrevistados, né? Eles falando sobre a importância dos negros se aquilombar no mercado de trabalho para que eles pudessem superar as estratégias, superar com estratégias as barreiras institucionais que lhes foram colocadas no mercado de trabalho. O referencial teórico, eu vou falando um pouquinho, né, desde ali do período de como houve o período de colonização no Brasil e como o negro, né, o indivíduo negro foi renegado nesse papel ali como alguém despido do seu agente de humanidade. Então, vou trazendo esse déficit de humanidade do negro a partir desse ciclo de desvantagem cumulativa que Nunes e Santos apresenta, que ele vai falando que o mercado de trabalho hoje ele é um resultado do que a gente vive desde o nosso período de colonização, quando o negro não teve acesso, né? Abolição, ou teoricamente uma pós-abolição, não teve acesso à educação, não teve acesso a terras, não teve acesso ao mercado de trabalho, e como isso se perpetua nos dias de hoje, né? Ele coloca que hoje a maioria, e aí eu trago estudos que vão comprovar isso, a maioria dos negros estão ali em classes sociais inferiores, porque essas classes vêm se perpetuando desde o período passado. Então, eu começo discutindo um pouquinho sobre o mito da democracia racial, e aí eu já trago isso de uma forma crítica, de fato, como um mito, como uma falácia, e eu vou colocando como essa questão, toda a questão da miscigenação, que foi ali cuidadosamente elaborada no país, ela serviu para fragmentar toda a comunidade negra e enfraquecer as pautas raciais na nossa sociedade. Então, vou discutindo isso, então trago os estudos de Ramos, de Florestan Fernandes, de Neuza Santos Souza, para que a gente possa ali discutir e compreender como esse mito se dá até nos dias de hoje, quando a gente muitas vezes falamos, o Brasil é um país harmônico, é um país que é aberto para todo mundo, e de uma certa forma isso só quer disfarçar e mascarar o nosso racismo de todos os dias. E aí a gente vai aprofundando nessa discussão e avançando, e a gente vai para o mundo do trabalho dos profissionais negros, né? E aí eu começo falando um pouco de áreas moles e áreas duras, segundo o estudo de Sansone, de 96, quando ele fala que o mercado de trabalho para o negro ele se coloca como uma área dura, onde o negro tem uma dificuldade dessa inserção. E aí eu trago também um estudo que tem o título, né, de Com que roupa eu vou para o shopping que você me convidou, que aí ele vai falando exatamente sobre isso, né, que esse lugar social do shopping, e aí só abrindo um parênteses que, de fato, o estudo ele também fala que há shoppings e shoppings, né? Tem shoppings para cada classe. Mas o shopping, de uma maneira geral, como é uma área dura para o negro, como um indivíduo que vai consumir, e ainda mais um indivíduo para poder trabalhar num lugar como esse. E aí eu trago esse estudo de Nascimento, eu trago outros estudos, como, por exemplo, o de Paim Pereira, que ele faz um estudo de aparência na seleção de pessoal das organizações, que pessoas de RH vão ali contratar pessoas pretas e pardas para cargos de digitador e cargos de vendedores, e ele vê que há uma preferência do pardo de quanto mais clara é a pele para o cargo de vendedor e quanto mais retinta é a pele para um cargo mais de back-office, né?
o cargo de digitador. Também ele fala também como houve uma diferenciação de recrutadores negros ou pardos preferirem contratar pessoas negras e pardas. Então, também sobre como esses iguais da questão do aquilombamento caminham juntos. E, ao mesmo tempo, também que Sansone ele trata sobre essa área do negro como uma área dura, o mercado de trabalho, também tem áreas moles no mercado de trabalho para o negro, que são os trabalhos manuais, o subemprego, o trabalho informal, os trabalhos mais operacionais, que são os trabalhos que o negro consegue ali entrar, né, ingressar nessas áreas, e aonde a gente vê como sociedade que é o lugar do negro no mercado de trabalho da sociedade brasileira. E aí a gente vai caminhando e vai falando um pouco sobre as estratégias de enfrentamento adotadas por profissionais negros no mercado de trabalho. E para isso, nesse estudo, a gente fez... Aí eu vou caminhando um pouquinho para a metodologia, que foi um estudo com uma metodologia qualitativa e exploratória. Foi uma coleta de dados numa entrevistas semi-estruturadas. Seguimos aí um critério de acessibilidade, e esse critério foi através do LinkedIn. A gente escolheu o LinkedIn por ser aí a principal plataforma que pudesse ali englobar o nosso objeto de estudo. E aí a gente foi buscando no LinkedIn mesmo, pesquisando e mandando mensagens, né, mandando direct, fazendo conexões com esses profissionais que aparentemente estavam dentro do perfil da nossa pesquisa. E aí a gente criou também, a partir disso, o critério de bola de neve, que um profissional foi indicando outros profissionais. A análise de dados foi análise de conteúdo. A gente também utilizou a ferramenta do Atlas TI para a catalogação, né, dos nossos códigos e catalogação do material que a gente colheu nas entrevistas. O perfil dos entrevistados, né? E aí eu já coloco como uma limitação, que eu também coloco ali no final da pesquisa. A gente, a partir ali do período de qualificação, a gente entendeu que a gente teria uma limitação de gênero. A gente só entrevistou homens. Então, a gente focou nessa questão de raça, tendo essa limitação de não olhar para gênero. Então, foi 12 homens negros que nós entrevistamos. Desses 12, 9 se identificaram como pretos e 3 se identificaram como pardos. As entrevistas foram através do Google Meet, teve uma duração de 60 minutos. A gente teve ali o termo de consentimento livre esclarecido gravado, e esses homens fizeram ali, conheceram o termo e concordaram. A gente seguiu nas entrevistas. As entrevistas, a gente selecionou profissionais de empresas privadas de grande porte no eixo Rio-São Paulo, e aí a gente selecionou indivíduos que tivessem cargos de coordenador ou de supervisor em diante. E aí um dos pontos, né? Por que cargos de coordenador e de supervisor em diante? Porque, como a gente estava estudando sobre as estratégias de ascensão, nós buscamos pessoas que já tiveram algum nível de ascensão no mercado de trabalho, que já passou por algum processo de promoção, algum processo de crescimento na sua carreira. A gente focou no eixo Rio-São Paulo, e a gente tentou aí focar em empresas de grande porte, para ver de uma forma secundária se dentro dessas empresas também haveria algum tipo de campanha, algum tipo de política institucional que pudesse ali promover essa ascensão do profissional negro no mercado de trabalho. E aí gerou, na análise de conteúdo, todas essas categorias: obstáculos profissionais, estratégias individuais de ascensão, estratégias coletivas de ascensão, identidade negra e silenciamento racial, estratégias de manutenção. Só para vocês terem uma ideia do todo, e nesse estudo a gente segue aqui as estratégias coletivas de ascensão desses profissionais negros. E quais estratégias são essas, né? E aí a gente vai para a análise e discussão dos dados. A gente começa pelas trajetórias de vida e de luta, e o que chamou a atenção foi que grande parte desses profissionais, eles relataram ser de origem humilde.
E aí eles vão caracterizando esses esforços precoces que eles precisaram empreender para conciliar trabalho remunerado e estudos durante a adolescência. Muitos falaram que não puderam escolher a formação que sonhavam, porque precisavam escolher a formação que desse um retorno financeiro para eles. Então, eles vão colocando ali, muito parecido com o que a gente estuda ali de áreas moles e áreas duras de Sansone, e o ciclo de desvantagem cumulativas, eles vão trazendo nas entrevistas como foi essa dificuldade na vida e na história deles a partir da dificuldade dos seus pais, dos seus avós e as gerações anteriores. A gente caminha também um pouquinho sobre mentoria, muitos falaram sobre a importância da mentoria, só que a mentoria apareceu não apenas como um protocolo corporativo. Algumas empresas tinham estabelecido nas suas políticas a mentoria, mas muitos falaram que participam de mentorias como um movimento vivo de ajudar outros profissionais negros. E aí teve a mentoria, o que eu posso dizer de uma forma horizontal e vertical. Vertical é aquela mentoria, né, de alguém que é sênior, mentoriando alguém mais júnior, alguém mais início de carreira, e uma mentoria horizontal deles mesmos buscando seus iguais para conversar e compartilhar os desafios do mercado de trabalho. A gente conversou um pouquinho e veio muito essa questão do código da representatividade, e aí eles falaram não só da importância da representatividade em si, mas também sobre as contra-representações nos ambientes corporativos, quando eles se colocam como pessoas que você comumente não vê no mercado de trabalho, né? Executivos, coordenadores, diretores. Então, trazendo essa correpresentação do negro que não está apenas em cadeiras operacionais, cadeiras manuais, mas negros que estão em cadeiras de planejamento, em cadeiras de gestão, em cadeiras de decisão. Então, eles falaram muito sobre a força de representatividade deles nesse lugar e deles observarem outros iguais em lugares parecidos. A gente também falou um pouco sobre a importância da consciência racial, e aí a consciência racial vai além da inspiração. A consciência racial é colocada como ações práticas que buscam mudar a realidade daquele mercado de trabalho de uma forma micro daquela empresa, né? Então, alguns profissionais, por exemplo, teve uma fala que eu achei muito interessante, aí eu abro aspas, que um profissional falou assim: no balde que a gente pega só tem bolinha de uma cor. Eu vou contratar uma bolinha de uma cor? Então, a gente precisa colocar dentro desse balde todas as cores de bolinha, de acordo com a população, fecha aspas. Então, é muito essa questão da consciência racial. Muitos dos entrevistados que chegaram nesse lugar de gestão, eles se preocupam com que iguais possam chegar nesse lugar também, pelo menos chegar nos processos seletivos, né? Pelo menos chegar a ter uma conversa com o RH, pelo menos ter essa possibilidade de acesso a lugares como esses. Com licença, Brani, nos lembra que faltam 2 minutos. Perfeito, professora. Caminhando para o final. Por último, pesou muito a questão do letramento racial, que aí a gente foi vendo nas entrevistas a importância de você nomear e identificar as experiências de discriminação e, a partir delas, você traçar formas de enfrentamento a partir do letramento para o profissional negro, mas também para todos os profissionais, como é importante para a corporação, para a empresa ter essas estratégias para combater a realidade que é apresentada nesse mercado de trabalho. Então, de considerações finais, esse trabalho teve como esse objetivo compreender essas estratégias coletivas adotadas por esses trabalhadores negros homens para alcançar a ascensão profissional dessas estruturas impostas pelo racismo. Obrigado, professora. Obrigada, Brani. Que trabalho interessante. Parabéns. Obrigado. Eu vou fazer alguns comentários e depois vou falar aquele que me deixou assim meio um pouco desconfortável. Não é nada grave, não, mas é só para a gente pensar junto, tá? Claro. Meus comentários têm muito a ver, no referencial teórico, você tem um tópico que ele me me ajuda a lembrar, tá? É um tópico que ele é o tópico-chave do seu trabalho, que são os estudos sobre negros no mercado de trabalho. Se não me engano, é o 3º tópico do referencial. E aí você começa falando do trabalho de Jaime.
E você se atém tanto a esse trabalho que eu falei, gente, são estudos ou é trabalho de Jaime? Jaime deve estar até no título. Depois, eu fui vendo que você colocou outros autores. Eu falei, então é por isso que Jaime não está no título. No entanto, eu queria chamar a atenção, e aí eu não sei se eu fiz uma leitura incorreta, mas dá uma olhada, porque Ferreira e Camargo, Silvio Saraiva, Martins, Hilário Lima e Costa falam sobre letramento, não falam sobre o negro no mercado de trabalho. Aí o que eu quero. Aí você vem com Ancilotti, Silva e Ferreira, que vão se aproximando mais dessa temática. Então, eu queria te dar uma sugestão neste tópico. O Brani congelou? Congelou. Então, eu vou continuar falando, Daniela, só para a gente não perder o. Porque eu sei que seu artigo é com ele. Aliás, o artigo dele é com você, né? Então, me parece que esse tópico precisa de um novo nome, porque misturam-se coisas relacionadas ao negro com o negro no mercado de trabalho. Então, me parece incoerente que os autores estejam ali. Mas, aparentemente, eles aparecem depois de Jaime e desconectados da questão do trabalho. Então, ou eu começaria do grande, falaria do todo e especificaria com questões de trabalho, aí aproximaria Jaime de Ancelotti Silva e Ferreira, por exemplo, ou eu repensaria o título desse tópico, que lendo ele inteiro não me parece que corresponde ao título que vocês sugerem. Na metodologia, acho que vocês, para a revista, poderiam ou deveriam, né, para ter uma possibilidade de publicação maior, detalhar a metodologia. Então, por exemplo, você diz que usou Bardan, mas você não diz o que você fez efetivamente. Tá? Então, minha sugestão, detalhem essa parte. Por fim, vamos ao ponto que me deixa assim, desconfortável com o termo que vocês escolhem. Ele é belíssimo, aquilombamento, embora triste em qualquer perspectiva, é um termo belíssimo quando você quer publicar uma pesquisa que faz uso de método qualitativo. No entanto, aquilombar-se diz respeito a reunir-se em um quilombo, né? E eu fiquei pensando, eles formam, esses profissionais que vocês entrevistaram, um espaço de resistência, eles formam há um espaço, né? Assim, e eu fiquei pensando, para fazer jus a esse nome, a meu ver, tá? Embora eu ache belíssimo e não acho que ele seja um termo incorreto. Mas fiquei pensando se eles formam. E aí a minha sugestão é talvez trabalhar com a ideia de um espaço simbólico, nem tanto um espaço factual. Mas me parece que quilombo só é quilombo porque houve um espaço físico para que as pessoas se reunissem e aí, Brani, trouxessem à tona vivências que você descreve no seu trabalho, né, no âmbito do trabalho, que no quilombo era de outra ordem, naturalmente. Mas eu fiquei pensando nesse espaço que eu não vejo no trabalho, espero que eu não tenha lido incorretamente, e eu pensaria nos espaços simbólicos que negros criam. E numa releitura do trabalho de vocês, minha sugestão é até pensar se isso não seria uma contribuição. E eu não vou tomar muito do tempo para a gente deixar um tempinho aí para retomar questões pouco exploradas dos outros trabalhos, mas eu faço parte de um grupo, que é um grupo que nasce de uma comunidade internacional que via que cada um que estudava isso, que a gente estuda juntos, estava num país do mundo. Então, a gente criou um grupo internacional. Seguinte, gente, vamos nos reunir, nosso quilombo, para a gente falar daquilo que nos interessa. E agora, esse grupo internacional se desdobra num grupo Brasil, que tem o interesse de trazer o pesquisador do Acre, o pesquisador de Pernambuco, enfim, das diversas regiões do país, para que a gente se aquilombe. Note, Brani, esse termo não é correto para o que eu estou falando, mas é só para dar uma ideia de que a gente está conseguindo, mesmo que simbolicamente, se aquilombar, fazendo uso livre do termo. Tá bom? Então, essa é a minha sugestão para você e talvez pensar se isso não é uma contribuição do trabalho de vocês. Quer fazer uma consideração? Perfeito, professora. De fato, esse trabalho é um pequeno recorte, né, de uma dissertação grande. E na dissertação fica muito claro alguns espaços de quilombo que muitos profissionais fazem, tanto na própria empresa, quanto, por exemplo, teve ali estudos, por exemplo, tem o GEMA, né, que promove cursos, promove capacitações profissionais para negros no mercado de trabalho. Então, eles vão falando sobre especializações que eles participaram junto com outros negros
para que eles pudessem ali ter essa ajuda. Então, acho que na dissertação como um todo, isso fica muito claro, mais claro. Mas eu entendi de fato sua colocação, acho que é de fato trazer mais essas pontuações para esse recorte do artigo. Eu fico feliz que você tem como amarrar seu trabalho. Isso é o mais importante do que a minha fala. Tá bom? Parabéns, Brani. Abra a palavra aí para os colegas que queiram Obrigado. fazer o questão. Se não temos considerações agora para o do Brani, eu queria retomar pontos que ficarem abertos com relação ao trabalho da Amanda. Acho que fizeram colocação, a professora Daniela, eu me lembro, mas acho que a Renata também fez. A Amanda está por aí? Tô sim, Ana Raquel, tô aqui. Quer retomar a conversa? Eu acho que eu fiquei devendo só uma resposta à professora Daniela, também vou fazer isso em 2 minutinhos aqui para a gente não tomar muito tempo do fórum. A professora Daniela falou sobre essa questão do desafio da direção escolar, né? Que a gente tem vivenciado aqui no Espírito Santo são dois movimentos contraditórios, e muitas complexidades da própria educação básica. E aí eu vou falar da educação básica pública. Então, a gente tem, por exemplo, escolas gerenciadas pelo Estado e escolas gerenciadas pelo município. E cada uma dessas escolas tem algumas especificidades e uma forma de condução. As do Estado, por exemplo, elas estão muito focadas em resultado, eficiência, eficácia, modelo de gestão, bons indicadores no IDEB, que o aluno vá fazer provas de PAEB, SAEBs, todas aquelas sopas de letrinhas, porque isso faz com que a gente tenha repasse de verba. Então, a gente está falando de dinheiro. Então, a gente tem uma corrente muito forte de direção escolar, de diretores e diretoras que estão vivendo esse movimento e concordam com isso, porque querem que tenha mais verba para as escolas, a todo custo. Então, não estão preocupados com o processo de aprendizagem. E a gente tem uma outra perspectiva, que é a perspectiva de quem está nessa pegada mais crítica, de pensar na aprendizagem dos alunos, que a gente perde muito quando a gente não usa livros didáticos, ou quando não estuda Luck, o Saviani, e todos esses autores que formaram os pedagogos e que também não estão formando muito bem. E assim, resumidamente, assim, em que caminho que a gente está? Ainda está muito na figura da pessoa, do indivíduo que ocupa aquela cadeira na direção escolar. Então, se é uma pessoa como a diretora da escola, que fez esse trabalho que eu apresentei aqui para vocês, que já vem da comunidade, que tem essa pegada mais crítica, ela vai fazer o possível para tentar todas as articulações políticas e burlar algumas burocracias, digamos assim, para conseguir fazer com que o aprendizado efetivamente aconteça. Mas a gente tem uma outra corrente de pessoas que não estão muito preocupadas com isso, porque, querendo ou não, se o aluno reprova, se o aluno não tem um indicador, se a escola não tem um bom IDEB, o repasse de verba é menor. Então, esse é o contexto em que a gente está inserido nesse momento. Não sei se eu respondi a pergunta. Tá bom. Respondeu sim. Obrigada. Obrigada a você. Denise nos lembra que a gente tem uma pesquisa de satisfação, imagino, ou de percepção do que foi a sessão para responder, então eu peço a gentileza de que vocês respondam. Outro ponto, Denise, ainda temos uns minutinhos? Ainda temos um espaço para discussão, se tiver mais algum ponto para discutir. Alguém quer fazer alguma outra colocação? Então, queridos, peço a gentileza de responder a pesquisa. Desejo a vocês a sugerir tirarmos uma foto ao final. Amanda, vamos tirar uma foto ao final. Quem vai fazer essa gentileza aí? E Denise, você é a primeira dama da foto? Eu sou fracasso total. Eu posso tirar um print de tela. Amanda, você é a moderna da tecnologia? Eu ia sugerir um print de tela mesmo, que é a nossa foto no mundo virtual. Então, faz aí a foto, por favor. Tá bom.
Eu fiz aqui, eu consegui dar o print, né? Se quiserem fazer também, ou quiserem me passar o Edenise, se quiser me passar um número, eu mando para você um e-mail, como vocês acharem melhor. Queridos, enquanto a Amanda que vai passando para a gente, agradeço muitíssimo. E obrigada àqueles que fizeram comentários pelo chat, de grande valia também. Quem não viu, principalmente quem apresentou trabalho, sugiro que vejam o chat, que tem colaborações importantes. Tá bom? Desejo sucesso aí para vocês. Então é isso, né? Terminamos a nossa sessão. Agradeço a todos os participantes, todos os pesquisadores. Professora Ana, muito obrigada por moderar nossa sessão hoje. E encerramos por hoje, então. Tá Um bem, muito abraço a obrigada, todos. gente. Um abraço, pessoal. Muito Tchau. Um obrigado. abraço, tchau, Tchau. tchau. Obrigada, parabéns pelos trabalhos. Também de pesquisas.